Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, em parceria com o curso de Direito aqui da Uniara, e vai ao ar no canal 21 da NET e também na TV Educativa de São Carlos. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de dois profissionais que atuam com o chamado leilão eletrônico, a doutora Andréia de Souza Meirelles, que é advogada, e o doutor Marcelo Valand, que é leiloeiro oficial. Nós vamos conversar com ele exatamente sobre esta novidade que vem contribuindo muito para a agilização dos processos na justiça de uma forma geral, que é o chamado leilão eletrônico. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a presença da doutora Andréia, do doutor Marcelo, muito obrigado aqui por aceitarem o nosso convite. Eu gostaria de começar falando exatamente essa questão do ganhou e não levou, né? Quer dizer, o sujeito ingressa em juízo, vamos pensar uma coisa simples, um acidente de trânsito, né? Um acidente de trânsito, ocorre o acidente, aí lá no local não dá acordo, no mais das vezes não dá acordo no local, os motoristas se exaltam, né? Às vezes até tem aí algumas, enfim, falas impróprias, né? Mas o fato é que depois ingressa-se em juízo, ganha-se ação, o sujeito ganha-se ação, mas ganhou, mas ainda não levou porque ele precisa caminhar um pouquinho mais. Então, gostaria de começar com a senhora, doutora André. O que é isso, como é que é essa fase para que o nosso telespectador possa conhecer? Exatamente. Quando a pessoa ganha a ação, na verdade, ainda não se tornou em patrimônio o bem. Na verdade, o oficial de justiça ele pode ter penhorado um carro, pode ter penhorado um imóvel, só que ainda ele não se transformou em patrimônio para a pessoa receber o dinheiro. Então, na justiça, a gente tem o chamado alienação judicial, que no caso, que viemos falar hoje sobre a alienação eletrônica judicial, que é uma novidade que foi disposta agora através do provimento do Tribunal de Justiça, agora em fevereiro de 2009. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. E quer dizer, o sujeito, então, o juiz deu ganho de causa a ele. Disse, olha, realmente o senhor estava correto, o outro motorista foi o provocador do acidente e estou condenando o outro motorista a pagar-lhe R$2.000. E no mais das vezes, esse motorista, apesar de ser condenado, ele ainda resiste. Tem que o oficial de justiça ir lá, pegar um bem dele para vender em leilão público para entrar o dinheiro no processo. E é nesse momento que entra essa novidade do Tribunal de Justiça. Mas é lei também, doutora Andréia? O leilão eletrônico, na verdade, ele surgiu com a reforma do CPC em 2006, quando foi inserido o artigo 689-A, que determinou a possibilidade da alienação judicial ser via internet. Uma reforma que veio para acelerar o processo. Para acelerar, isso, exatamente. Há uma reclamação enorme em razão da demora dos processos na justiça e o Congresso Nacional, enfim, ouvindo muitos juristas, vem buscando mudar a lei para trazer mais celeridade. Exatamente. Né? Então, com a reforma do Código de Processo Civil, foi inserido esse artigo que autorizou o leilão eletrônico. Mas cabia a cada tribunal regulamentar essa nova forma de alienação. E somente o Tribunal de Justiça de São Paulo, por enquanto... agora o Mato Grosso do Sul também regulamentou. Mato Grosso do Sul também. O primeiro foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, através do provimento 1625, em fevereiro deste ano, que regulamentou. 2009, desculpa. Agora o Tribunal de Mato Grosso do Sul também acabou de regulamentar. A mesma linha do Tribunal de São Paulo. Exatamente. Até porque hoje não dá mais para trabalhar sem, digamos, o sistema eletrônico. Eu até costumo brincar e dizer o seguinte, eu, quando adolescente, fiz curso de datilografia, né? E hoje eu já não sei viver mais sem o meu notebook. Viajando para lá, para cá, etc., eu tenho que carregar o meu notebook em todo lugar que eu vou, virou uma mala obrigatória. Hoje todo mundo acessa a internet, todo mundo tem curiosidade de acessar a internet e temos que estar aberto a essas novidades. Então agora eu me volto a você, Marcelo. Vamos lá, como é que surgiu essa questão do leilão eletrônico? Como é que isso apareceu aí nos processos, na justiça de forma geral? Na verdade, o leilão eletrônico ele entra como um aprimoramento até da própria atividade do leiloeiro oficial. Quer dizer, é dessa maneira com que a gente enxerga essa evolução do trabalho do próprio leiloeiro. Se você ainda hoje consegue visualizar em alguns fóruns, algumas comarcas ainda aquele processo onde usa-se o oficial de justiça para fazer um pregão na porta, quer dizer, ele já é um processo ainda anterior a isso.
A maioria das comarcas hoje já está utilizando o leiloeiro oficial, e aí a modernidade chegou com o provimento. Quer dizer, então, quem já usa hoje o trabalho do leiloeiro oficial, ele já tem um ganho de causa tremendo, porque a gente consegue ter eficácia para arrematação, a gente consegue trazer gente, a gente consegue contemplar um bom resultado que passa de forma efetiva a ser um ganho mesmo para os processos. E aí, nessa sequência, a gente chega com o provimento com o leilão eletrônico, que hoje é a democratização. Quer dizer, a gente já entrou num processo que não tem mais volta, né, doutor? A gente hoje não vive sem. Não dá para voltar. A tendência mundial, e agora o judiciário. Não vive mais sem. A tendência é cada vez modernizar mais, e tudo virar eletrônico, para agilidade processual, Exato. maior publicidade. Quer dizer que o sujeito que está, digamos lá, vamos usar Madrid, vai em homenagem aí às Olimpíadas do Rio de Janeiro, ganhou de Madrid. O sujeito está em Madrid, ele tem acesso a esse leilão. Ele tem acesso no mundo inteiro, a rede mundial de computadores, internet. Hoje você pode... Ele pode, se você tem uma família, enfim, que está no Japão e a gente está fazendo uma execução aqui, né, nossa região aqui de Araraquara, ele pode participar, ele pode mandar sua oferta e ele tem todo enfim, ele vai ser averiguado, o site é extremamente seguro, além de ser democrático, qualquer um pode estar participando, o site é seguro, a ferramenta é extremamente fidedigna, quer dizer, você tem todo um cuidado com o cadastro, com a vinda dessas pessoas que vão participar do leilão, até porque senão a gente começa a ter problema. Então, efetivamente, essas pessoas são consultadas, a gente sabe quem é que está participando, quer dizer, existe todo um trabalho de manter a credibilidade, para manter a lisura do processo, porque senão a coisa se mesmo perde porque um pouco. a ferramenta eletrônica, ela é segura, tendo em vista que para o gestor judicial começar a realizar leilões via leilão eletrônico, via ferramenta eletrônica, ele tem que ser, a sua ferramenta tem que ser habilitada pelo Tribunal de Justiça. Entendo. Então, você tem que apresentar a sua ferramenta, eles vão ter que analisar e vão habilitar você. Então, se você não tiver todos os requisitos determinados no provimento, você não vai poder atuar. Entendo. Agora, doutor André, o doutor Marcelo disse a respeito do oficial de justiça, né? Então, só para que o nosso telespectador possa também conhecer, nós temos telespectadores que não são da área jurídica, naquela situação ainda do exemplo que nós mencionamos aqui do sujeito que se envolveu num acidente de trânsito, né? Ganhou, penhorou um bem lá do devedor, do que foi condenado no processo. Vamos imaginar que penhorou a casa dele. Penhorou, quer dizer, o juiz foi lá e falou, olha, não mexe nessa casa porque eu vou mandar vender para pegar o dinheiro para pagar o credor. Sem esse leiloeiro oficial, era feito por oficial de justiça. Exatamente. E que, às vezes, talvez não tivesse o conhecimento necessário sobre avaliação, sobre a questão do bem, etc, etc. Quer dizer, era uma situação também um pouco dificultosa, né? E também a questão, mais importante ainda, porque quando é feito pelos oficiais de justiça, são feitos na asta pública no fórum, aquela salinha que normalmente ninguém ficou sabendo. Normalmente o cenário atual do leilão, antes do leilão eletrônico, não tem muita publicidade, ninguém fica sabendo do leilão. Quem participa ali do pregão são as pessoas interessadas, partes do processo, ou então pessoas que compram a título de investimento, porque os valores são menores. São bem menores, as pessoas arrematam com preço vil. Então, essa é uma característica muito importante que está sendo mudada agora com o leilão eletrônico. Porque agora com o leilão eletrônico, com a internet, torna-se muito mais público, muito mais pessoas têm acesso, e isso faz com que a democratização no leilão. Porque muito mais pessoas têm acesso, muito mais pessoas se interessam e participam. Isso, a gente começa a falar dos benefícios do leilão, né? Porque com isso, muitas pessoas acessando, competindo, o preço sobe, e aí nem se fala na agilidade processual também, né? Porque... Quer dizer, são dois ganhos, né? Quer dizer, rapidez e maior arrecadação. Na verdade, eu acho que a gente entende que são vários ganhos, né? Primeiro, quando a gente começa a ter uma execução, vamos imaginar de um outro lado agora, vamos esquecer um pouco o acidente lá de carro e vamos imaginar uma execução fiscal, onde o Estado ele está executando
enfim, uma empresa que deixou de pagar os seus impostos e ele precisa angariar de volta aquilo porque ele deixou, né? A receita, ele perdeu receita, o Estado perdeu receita, automaticamente perdeu benefício para o povo de um modo geral. Então ele precisa daquela realização daquele leilão. Então o leilão eletrônico, ele entra consolidando essa situação, porque você vai trazer compradores do Brasil inteiro e do mundo. Então, na verdade, você hoje tem mais do que 1 ou 2 ganhos. Você tem o ganho quando você começa a ter a arrematação efetiva, então você tem o ganho daquele numerário que passa a integrar, quer dizer, ele entra, né? Você tem um valor, normalmente você tem, se você não tem esse processo todo de divulgação, então você acaba não tendo a arrematação, automaticamente você não tem um numerário para que ele seja dividido. Em quantos entre casos credor, parte. Exato. Quantos casos que não dá arrematante, né? Exatamente. Esse é um dos ganhos. Esse é alto índice de leilões negativos. Exato, é alto. Mas existe um outro ganho que eu acho que é super importante a gente comentar aqui, na questão da execução fiscal ainda, estou fugindo da história do acidente de carro, que é o próprio devedor. A partir do momento que existe, né, o ganho para o Estado, a partir do momento que você começa a ter a arrematação, esse devedor, ele se inibe. Quer dizer, aquele devedor contumaz, ele começa a ver que existe arrematação. Ou vou perder meu imóvel. Então ele procura ou se manter pagando, em dia com os seus tributos, ou então ele procura efetivamente ir lá e resolver a questão dele antes que vá para o leilão, porque se for para o leilão, a gente vai lá e a gente vai vender. Exatamente. Então, é isso que está acontecendo. Então, eu acho que esse é um ganho importante da gente comentar. Esse é um benefício indireto até que a gente costuma comentar, é que além da publicidade, da transparência, que é muito importante da internet, que estão todos os dados disponíveis, a disputa é em tempo real, então todo mundo, você dá um lance, a pessoa do outro lado está sabendo que você deu o lance, ela pode cobrir. Então, além disso, a ferramenta possibilita a emissão de um relatório completo, todos os dados do arrematante, de toda a disputa que aconteceu. E também tem um benefício, que é o indireto que eu ia falar, que é o benefício que ele estimula o acordo ou a finalização do processo. Por quê? Hoje em dia, como o Wallace estava falando, a pessoa gera um medo da pessoa de ser vendida. Porque hoje em dia, devedor sabe, eu vou perder meu bem, vou pensar em resolver a questão. Porque hoje, com a falta de publicidade, hoje ele fala assim, vai a leilão, não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer ninguém, não vai vender, mas agora com a internet, só o fato de estar na internet já é uma publicidade imensa. Então isso gera um medo, gera uma vontade dele querer resolver ou até pagar a dívida ou fazer acordo. Eu acho que esse ganho, quer dizer, como eu disse, né, o eletrônico ele vem num aprimoramento do próprio trabalho do leiloeiro oficial. Então, a gente sai do oficial de justiça, que ele tem as suas N atribuições dentro do processo. Quer dizer, para ele é sacrifício, ele tem que se colocar muitas vezes na porta do fórum. A gente falou de uma sala, mas não é sempre que acontece isso. Às vezes ele fica lá, coitado, gritando no meio, a gente mesmo. Hoje, passa alguém e fala, quem é esse maluco aí? Tá gritando aqui. Então a gente está lá fazendo um trabalho e já quando sai da mão do oficial de justiça, já passa para a mão de um leiloeiro, já existe um aprimoramento em todo esse trabalho. Não é nada em detrimento do oficial. Ao contrário, acontece que o oficial ele passa a ter mais foco naquilo que ele tem que ter mesmo. E o leilão tem que deixar para quem vai fazer leilão. É leiloeiro oficial, e aí a gente usando a ferramenta do leilão eletrônico, e aí com o provimento, até deixando a própria figura do leiloeiro realmente como um paralelo dessa história toda. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção, diz respeito na questão da avaliação do bem, né? Quer dizer, o oficial de justiça, coitado, como foi dito, ele tem N atribuições, ele tem que ir lá intimar, ele tem que ir lá citar, vai intimar as testemunhas, às vezes a testemunha falta, ele tem que ir atrás da testemunha que não compareceu, e depois de todo esse trabalhão que ele teve no processo como um todo, ele depois vem participar desse momento do pagamento, vamos dizer assim, e aí com a obrigação, no mais das vezes, de fazer a avaliação do bem, o que para ele é um pouco complicado, porque ele não tem a experiência, não tem, às vezes não conhece, não sabe, por exemplo, uma máquina que foi penhorada, não conhece as especificidades da máquina, etc. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da avaliação, mas vamos falar depois do intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente.
muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que hoje discute a questão do leilão eletrônico. Nós estamos aqui no programa com a presença da doutora Andréia de Souza Meirelles e também do doutor Marcelo Valland. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Doutora Andréia, nós falávamos no finalzinho do primeiro bloco a respeito da avaliação, né? O oficial de justiça, como eu disse, ele então faz a avaliação do bem e às vezes ele não tem conhecimento técnico para fazer essa avaliação. Ele tem que se socorrer por exemplo, se é um imóvel de imobiliárias, amigos, perguntar, etc. Se é uma máquina de uma empresa, ele tem que procurar a especificidade dessa máquina. Agora, com o leilão eletrônico, me passa a ideia de que às vezes lá mesmo no site, ou enfim, nas buscas que ele vai fazer pela internet, talvez tenha um bem parecido, talvez já tenha um imóvel na mesma região que pode direcionar um pouco essa avaliação, não é verdade? É verdade. A nossa ideia o nosso portal canaljudicial.com.br, é um portal onde abriga vários leiloeiros ou gestores judiciais que utilizam a nossa ferramenta eletrônica para realizar os leilões eletrônicos. Quer dizer, são várias empresas que atuam nesta questão do leilão eletrônico que depositam informações num site só. Exatamente. Isso facilita a busca, né? Com certeza. A nossa ideia, inclusive, é ter o maior número de gestores judiciais, são os leiloeiros. No caso, o Marcelo Valland, ele é a Asta Pública SP, ele está dentro do nosso site do Canal Judicial. E a nossa ideia é virar um banco de dados de bens que vão ao leilão. E além disso, isso vai facilitar a busca para consumidores mesmo, que hoje em dia as pessoas ouvem falar que é um ótimo negócio comprar em leilão judicial, mas ninguém sabe onde é que procura. Como é que faz? Exatamente. Como é que faz? Então hoje a nossa ideia é virar um banco de dados para os consumidores e também para os oficiais de justiça na hora de avaliar o bem. Porque ele vai, um imóvel, como o senhor mesmo estava falando, ele vai lá e vai pesquisar outros imóveis com as mesmas características ou parecidas e vai poder ter uma base maior de dados para poder avaliar o bem. Os próprios escritórios de advocacia, no caso, por exemplo, dos exequentes, né, dos credores, também acho que vão ter muito interesse de estar acompanhando isso, não é, Marcelo? Não, com certeza, porque você unifica toda a informação. Você tem a informação tanto na questão dos valores, como na questão de determinados processos. Às vezes aquele escritório está acompanhando aquele processo. Então ele começa cada vez mais a se utilizar da ferramenta. E internet é um vício, né? Eu acho que exatamente. às vezes a gente faz uma busca de um site que gostou. Eu mesmo gosto de pesquisar muito sobre viagens e tal. Tenho 2, 3 sites lá que eu gosto mais e toda vez que eu entro na internet, estou com um tempinho, e cria esse vício do escritório de advocacia. Né? Eu acho que o escritório de advocacia diligente, que se preocupa com o seu cliente, ele vai todo dia acessar o site. Doutor André, qual é o endereço mesmo? Canaljudicial.com.br para saber informações. Mas eu gostaria que a senhora comentasse também sobre a questão da agilidade processual. Nós dissemos que esse leilão eletrônico traz realmente mais agilidade, mas há outros fatores também que agilizam o processo. Por exemplo, 2 leilões que se fazia, agora é um só, né? E outras questões mais. Exatamente. Com o provimento, houve uma unificação das praças. Porque hoje em dia o leilão, o juiz determina a primeira e a segunda praça. A primeira praça, por exemplo, no dia 15, a segunda no dia 25, por exemplo. Agora, com o leilão eletrônico, mudou-se esse procedimento. Então, a primeira praça inicia-se no primeiro dia útil após a publicação do edital. Então, o primeiro dia útil começa a primeira praça e ela dura 3 dias. Nesses 3 dias, se não houver nenhum lance no valor da avaliação do bem, aí automaticamente prorroga-se por mais no mínimo 20 dias, aí vai de acordo com o juiz é que determina quantos dias a mais. Então, nesse caso já houve uma unificação das praças. O tempo reduziu. Exatamente. E além disso, tem a questão também, por exemplo, hoje em dia quando há um leilão, a pessoa arremata e não paga. E aí?
ela melou o leilão. Agora o juiz vai ter que designar um novo leilão, nova praça e tal. Hoje, agora, com essa nova ferramenta eletrônica, o nosso sistema ele permite que seja emitido um relatório onde está toda a disputa, com todos os dados dos licitantes e dos participantes. E chama o segundo? Exatamente. Agora tem essa comprovimento, tem a possibilidade de chamar o segundo. Pode chamar o segundo para... Se ainda tem interesse. Ele suportar a falha do primeiro. E Entendi. assim... Exatamente. Então isso evita-se de uma nova designação, perda de tempo, mais para as partes. E além disso, tem uma outra questão, que o Código de Processo Civil ele determina que o bem tem que ser vendido, o bem imóvel tem que ser vendido no local onde se encontra. Com a internet, ela já supre esse requisito. Então, como a internet tem em todos os lugares, um exemplo, se o bem vai ser, se um processo está tramitando aqui numa vara em Araraquara, e o bem a ser vendido fica na Bahia. Entendo. Assim, não tem que emitir uma carta precatória, demora meses. Concorda? Na Bahia, talvez anos. Exato, talvez. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Então, agora não, agora tem a agilidade processual. Esse eu acho que é o maior, eu acho que é o que mais caracteriza a agilidade processual. Porque a internet está em todos os lugares, então o bem pode ser vendido onde é que ele quer que ele esteja. O leiloeiro pode estar em São Paulo, pode estar em Araraquara, pode estar onde quer. Ele pode vender naquele lugar porque tem a ferramenta eletrônica. Entendo. Agora, Marcelo, no sentido inverso, nós dissemos aqui o escritório de advocacia vai estar sempre entrando no site para acompanhar o processo que ele defende os interesses de um credor, de um exequente, etc. Mas e a empresa que atua com o leilão eletrônico? Ela não pode também fazer ali um banco de dados de grandes escritórios ou de escritórios interessados que compram bens via arrematação, via processo, para passar a informação. Olha, vai estar indo uma Ferrari em bom estado de uso e o preço está ótimo, e mandar, ou não só advogados, mas enfim, outros compradores de forma geral? Não, com certeza. Hoje a gente já faz isso de uma maneira não em tanta escala quanto a ferramenta vai proporcionar. Hoje a gente já faz isso. Hoje a gente já tem uma boa massa de investidores, compradores, pessoas com potencial de compra, que ele se segmenta, ele entra no nosso site hoje, ele já se segmenta, olha, eu quero saber só de veículo, eu quero saber só de máquina e equipamento, eu quero saber só de imóvel, então ele a gente já dá consegue fazer hoje, esse filtro. Já faz. A diferença é que com o portal, então hoje você tem um portal, então todos os leiloeiros que quiserem, eles vão se fixar em um portal, é como um portal Terra, um portal UOL, quer dizer, você vai lá buscar todas aquelas informações sintetizadas. É isso que vai acontecer a partir de agora. Então você entra no canal do Judicial, aí o www.canaljudicial.com.br, aí /asta pública SP, que aí entra nos nossos leilões, que são aí englobando até a maioria dos leilões da nossa região aqui. A gente atende toda essa parte aqui de São Carlos, Araraquara, são 16 comarcas, é bastante trabalho que a gente tem aqui já hoje. Então, você passa a ter, além da nossa região aqui, você abre isso para o resto do mundo. E só para vocês terem uma noção hoje, como é pulverizado e como é democrático, são hoje cadastrados no canal judicial 180 mil pessoas cadastradas. Nossa, 180 mil então, pessoas. Qualquer um pode participar. Qualquer pessoa pode entrar lá e ele vai partir de uns pré-requisitos, ele tem que se identificar, ele vai receber uma ligação, ele faz um cadastro, esse cadastro ele tem uma ativação. Então a gente tem todo um cuidado para saber exatamente quem está na outra ponta, porque senão fica muito subjetivo. Então entra-se, faz o cadastro, vai receber ligações, a gente descobre e sabe exatamente quem é. Os dados são cruzados com o banco oficial de dados. No caso do Serasa. Por exemplo, se ele digitar um CPF mentiroso... Se for um CPF inválido, ele já nem consegue participar. Se tem alguma incongruência nos dados que ele fornece com os dados do Serasa, aí nós ligamos, pedimos para mandar comprovantes, cópias de documentos, etc., para ter o máximo de segurança. Que essa também é uma diferença do leilão físico hoje em dia, que hoje em dia qualquer pessoa chega lá e participa do leilão, ela só vai se identificar depois que arrematou. Depois que é verdade. E aí o leilão já foi, né? Exatamente.
Hoje não. Hoje é para a pessoa, se participar do leilão, ela tem que se cadastrar. Ela tem que Às dar todos vezes- os dados. Isso não garante 100%, eu acho que nenhum sistema 100% vai Seguro, garantir é. mas eu acho que minimiza ao máximo a questão de Às vezes o devedor até poderia pensar, eu vou mandar uma pessoa qualquer lá só para melar esse leilão, para ganhar mais Exatamente. tempo. Não, aí ele vai ter um problema. Porque Ele vai ter Isso vai identificado. aparecer. Porque vai até aparecer. independente daquela questão, né, que a Andréa comentou bem, com referência a um segundo, né, uma decisão do próprio juiz de optar por um segundo comprador, caso exista algum problema com a efetivação da compra do primeiro, até nisso, acho que é importante, que a gente sabe exatamente quem está atrás ali dando as ofertas. Então, se alguém quiser burlar, quiser fraudar, vai ter problema, porque a gente sabe exatamente quem é. Primeiro que eu acho que é difícil ele conseguir, mas a gente sabe que a criatividade do brasileiro é acima da média. Então a gente pode esperar por tudo, né? É verdade. E aí, mesmo se isso acontecer, então a gente sabe, vai identificar, vai ter... a não ser que também que seja uma fraude tremenda, aí é difícil a gente... Sem dúvida. Bem, infelizmente o programa de hoje chega ao final, mas nós vamos voltar na próxima semana a discutir essa questão sobre o leilão eletrônico, mas desde já ficamos aqui com um convite para você, telespectador, para acompanhar o programa da próxima semana e agradecendo a doutora Andréa de Souza Meirelles e o doutor Marcelo Vallant.